Olá a todos e damos início a mais uma aula de Química. O foco da aula de hoje é pressão de vapor e volatilidade das substâncias. Pois bem, o que nós temos aqui é algumas determinações e alguns conceitos que você precisa entender. Primeiro de tudo, o que é pressão de vapor de um líquido? Pressão de vapor de um líquido é a pressão que uma substância no estado de vapor faz sobre ela mesma no estado líquido, ou seja, é uma substância que ao se encontrar em estado de vapor, essa parte em vapor aqui faz uma pressão sobre esse mesmo líquido na forma líquida. Luciano, não entendi muita coisa. Tem como facilitar? Sim. Você vai entender pressão de vapor como sendo uma energia do líquido. Pronto, só isso. Facilitou sua vida, não foi? Então, pressão de vapor nada mais é que uma energia que o líquido tem. Ele é intrínseco, é o que permite a mobilidade dos seus átomos. Você vai entender como se fosse isso. Pressão de vapor é a energia do líquido. Pressão de vapor de um líquido é a energia que esse líquido tem. Tudo bem? Continuando. Quanto mais volátil, Luciano, o que é volátil? Volátil é a facilidade com que uma substância tende a volatilizar, de passar do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplozinho. A acetona ou álcool que você tem na sua casa. Se você deixar ele destampado no final do dia, vai ter evaporado uma grande parte desse líquido, não é isso? Ou seja, ele é muito volátil. Ele tem facilidade em entrar em ebulição e fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Qual é a relação que existe entre volatilidade e pressão de vapor? Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor de um líquido. Tudo bem? Então, até então, relação de volatilidade e pressão de vapor. Quanto mais volátil um líquido for, maior a sua pressão de vapor. E o que é pressão de vapor? É a energia que o líquido tem. Continuando. O que é volatilidade? É a facilidade com que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa passagem pode ocorrer por ebulição ou evaporação. A ebulição nada mais é que um processo rápido. Um exemplo, quando você vai ferver uma água para fazer um chá. Tudo bem? Então, quando você aquece pela chama lá do seu botijão, é um processo rápido. Diferentemente quando você estende as roupas no varal. É um processo que demora mais tempo, é um processo lento. Quando você ferve a água, essa passagem do líquido para o gasoso é chamado de ebulição. E quando você deixa as roupas estendidas no varal, ela vai secar, vai fazer a passagem do líquido para o gasoso, mas um processo lento. E esse processo lento é dito evaporação. Pressão atmosférica, como o próprio nome diz, é a pressão que a atmosfera faz em você. Tudo bem? Lembrando que a atmosfera você vai entender como sendo a atmosfera, tá bom? Desde a crosta terrestre até o finalzinho da atmosfera, onde você tem o vácuo, tudo bem? Então, o que nós temos? Você vai entender pressão atmosférica como sendo um tubo que pega desde a sua cabeça até o finalzinho da atmosfera terrestre. Concorda comigo que tem ar nesse tubozinho vazio aqui? Imagine que, olhando para cima agora, provavelmente você não está vendo nada. Mas você sabe que tem ar, tem gases acima da sua cabeça. Imagina que você coloque um tubo logo acima da sua cabeça e esse tubo vá até o finalzinho da nossa atmosfera, onde não existe mais ar, mais gases. Então, esses gases que estão dentro desse tubo imaginário que você imaginou em cima da sua cabeça agora, vai fazer uma certa pressão em cima de você. Tudo bem? Então, isso é a pressão atmosférica, ou seja, uma pessoa que está em cima de um monte, lá em cima do Monte Everest. Concorda comigo que ele está mais próximo da camada mais externa do nosso planeta Terra? Então, ele vai ter menos gases acima da sua cabeça, ou seja, a pressão atmosférica exercida sobre este rapaz em cima do Monte Everest vai ser menor do que aquele rapaz que estiver ao nível do mar. Porque esse rapaz que estiver ao nível do mar vai ter mais gases, mais atmosfera acima da sua cabeça. Tudo bem? Continuando. Em suma, o que nós temos a respeito da pressão de vapor e pressão atmosférica? De novo, lembrando, pressão de vapor nada mais é que a pressão, nada mais é que a energia própria do líquido, não é isso? E pressão atmosférica é aquela pressão da coluna de ar acima da sua cabeça faz sobre você. No caso, a pressão atmosférica exercida sobre esse líquido vai ser a camada de ar logo acima do líquido. Tudo bem? Qual é a relação que nós temos a respeito de ebulição? Concorda comigo que os gases na atmosfera se encontram no estado gasoso? Nossa, Luciano, descobriu a América. Sim, em termos de um Sherlock Holmes aqui. O que acontece é, os gases que compõem a atmosfera estão no estado físico gasoso. Muito bem. Então, quando você
tem essa energia do seu líquido e essa energia é suficientemente grande para se igualar à pressão atmosférica, você tem o quê? A transformação química, a passagem física do líquido para o gasoso. Luciano, não entendi. Imagina o seguinte, você tem aqui as suas moléculas de um líquido qualquer, tá bom? Então, esse líquido ele tem uma energia, lembra a pressão de vapor? A pressão de vapor nada mais é que a energia de um líquido. Então, os líquidos, imaginem que eles estejam com uma tal energia, onde o que eles desejam é transporem essa barreira, passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas eles só vão conseguir fazer essa passagem quando eles forem fortes o bastante para vencer quem está do outro lado, que está empurrando para baixo. Nós já falamos agora, há pouco, que o que existe na atmosfera são gases. Esses gases estão empurrando as moléculas para baixo, você vai entender dessa maneira. Então, para que essas moléculas consigam ultrapassar essa barreira que está sendo criada, elas têm que ser fortes o bastante para vencer a disputa. Imagina o seguinte, já viram aqueles filmes de faroeste onde você tem aquelas portas que ficam abrindo e fechando? Não é isso? Então imagine que exista alguém do outro lado da porta. Você só vai conseguir ultrapassar essa porta, vencer essa força, caso você tenha a mesma força ou uma força superior de quem está segurando a porta do outro lado. É a mesma ideia, é o mesmo princípio. Para que você faça com que o seu líquido se transforme em gás, você tem que ter uma energia tamanha que seja igual ou superior aos gases que já estão na atmosfera. Tudo bem? Então, para se fazer a ebulição de um líquido, a pressão de vapor tem que ser, no mínimo, igual à pressão atmosférica. Se você já atingir uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica, uma vez que a pressão atmosférica é exercida pelos gases acima dessa superfície, o seu líquido ele vai se encontrar no estado físico vapor. De novo, para se fazer a ebulição, a pressão de vapor tem que ser no mínimo igual à pressão atmosférica. Caso isso ocorra, você vai fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Em suma, o que nós temos? Nessa imagem, nós vamos relacionar a temperatura de ebulição e altitude. Eu peguei 3 pontos, o ponto A, B e C. Obviamente, nós temos aqui o ponto A ao nível do mar, tudo bem? O ponto B abaixo do nível do mar e o ponto C muito acima do nível do mar. O que nós temos? Fazendo a análise da pressão atmosférica, imagine que essa parte que nós temos aqui é o finalzinho da atmosfera terrestre, ou seja, daqui para cima não tem mais nada, então os gases só existem até aqui. Então é deste ponto para baixo que vai ser feita a pressão atmosférica. No meu ponto A, eu tenho esta coluna de ar acima da minha cabeça, então é essa coluna de ar que vai me dar uma pressão atmosférica em A. No caso do B, eu tenho uma coluna de ar maior, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho esta parte a mais de gás acima do meu ponto B. Logicamente, eu vou ter uma pressão atmosférica um pouco maior do que em A. E no meu ponto C, eu vou ter só um pouquinho de gás logo acima da minha cabeça. A relação que nós podemos tomar daqui é que a pressão atmosférica em B é maior que a de A, que é maior que a de C, que é o que está representado aqui, tudo bem? O que nós temos? A pressão ao nível do mar, nós temos, por determinações, experimentos físicos, tá bom? Nós temos que no nível do mar a pressão atmosférica vale 1 atmosfera, ou também chamado de 760 milímetros de mercúrio. Esse valor vai ser muito importante, que a gente vai fazer muito exercício utilizando 760 milímetros de mercúrio. Isso nada mais é que falar que você está ao nível do mar, ou a 1 atmosfera. Isso é a pressão que existe ao nível do mar, 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando você atingir esta pressão, você consegue fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Continuando, imagine que nós pegamos um copo de água, tudo bem? Esse copo de água ele tem uma pressão de vapor, que é próprio do líquido, é intrínseco de cada líquido, tudo bem? Então, o que nós temos? Nós pegamos esse copo e colocamos no ponto A, B e C. A nossa análise vai ser qual dos líquidos vai entrar em ebulição primeiro e qual a temperatura necessária. O que se sabe até então é, não são copos da mesma água, como nós já havíamos falado, pressão de vapor é intrínseco, é próprio de cada líquido. Então, independente de onde você colocar esse líquido, ele ainda vai continuar sendo esse líquido. Ou seja, ele vai ter a mesma pressão de vapor. Então, a pressão de vapor do meu copo de água em A é o mesmo que de
pressão de vapor da água em B é o mesmo que de A, que é o mesmo de C. Ou seja, existe água, H2O em A, H2O em B e H2O em C. Só isso. Continuando fazendo a análise de cada ponto que nós temos. Em A, nós temos a pressão de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, não é isso? E a temperatura de ebulição da água, como é conhecido, é de 100 graus Celsius. Lembrando, esse valor que você tem de 100 graus Celsius é a temperatura necessária para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, que é de 100 graus Celsius. No meu ponto B, o que nós temos? Nós temos que a pressão atmosférica em B, essa coluna de ar em B, é maior que a de A, não é isso? Lembrando da análise que nós temos entre pressão de vapor e pressão atmosférica. Para fazer a ebulição, a passagem do líquido para o gás, eu preciso com que a minha pressão de vapor, que é a energia que o meu líquido tem, tentando vencer essa camada, lembra aquela portinha dos filmes de faroeste? Tentando empurrar essa portinha para transformar em gás, você vai ter que ter uma energia necessária para fazer esse vencimento da força que está empurrando o líquido para baixo, que é a pressão atmosférica. Como você tem aqui uma grande coluna de gás logo acima do seu líquido, concorda comigo que você vai ter que ter uma força maior para vencer ele? Lembrando, você só vai fazer com que o seu líquido entre em ebulição caso você vença essa coluna de ar acima da sua cabeça, não é isso? Então, no meu ponto B, eu tenho que a minha pressão atmosférica em B é maior que a minha pressão atmosférica em A. Ou seja, a energia necessária para vencer essa coluna de gás acima da minha cabeça vai ser maior do que eu tinha para vencer a coluna de ar, a coluna de gás em A. Ou seja, uma vez que eu tenho que ter uma maior força para vencer essa coluna de gás maior, a minha temperatura de ebulição vai ter que ser superior a 100 graus Celsius. Eu vou ter que dar mais energia para o meu líquido para fazer com que ele fique forte. Você vai entender forte como uma analogia, forte o bastante para vencer essa coluna de gás acima da minha cabeça. Tudo bem? Fazendo a mesma análise no meu ponto C, nós temos que a pressão atmosférica, a coluna de gás acima da minha cabeça em C é bem pequenininha em relação ao meu A. Lembrando que em A, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, porque ele tinha que vencer essa coluna gigantesca aqui em A. Em C, eu tenho que vencer uma coluna bem pequenininha. Então, você acha que eu vou precisar de uma energia grande ou pequena para vencer? Eu vou precisar de uma energia pequenininha, ou seja, a temperatura de ebulição, a energia necessária para fazer com que o meu líquido fique energético, fique forte o bastante para vencer essa coluna de gás acima da minha cabeça vai ser pequeno, ou seja, a temperatura de ebulição no meu ponto C vai ser menor que 100 graus Celsius, menor do que a temperatura necessária para fazer com que o meu líquido entrasse em ebulição em A. Dessa maneira, nós temos que a temperatura em B, a temperatura de ebulição em B é maior que a temperatura de ebulição em A, que é maior que a temperatura de ebulição em C. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. De novo, quanto maior a altitude, menor a minha temperatura de ebulição.